Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é dia 22 de junho, sábado, da 11ª semana do tempo comum. Eu quero desejar que a paz de Jesus esteja no teu coração, o amor de Maria. Sempre no sábado, nós voltamos para a memória de Maria Santíssima. Como carmelitas, nós a temos como mãe e como irmã no Carmelo, na nossa vida consagrada a Jesus. Então, quero lembrar também que nesse sábado, ou seja, todos os sábados e quartas-feiras, eu rezo por você. Peço ao Senhor que essas pessoas que aqui no canal pedem orações, enfim, aonde estiverem, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha bondade, que Deus possa realizar o pedido dessas pessoas, possa favorecer a cada um em sua necessidade. Também hoje nós celebramos a memória de São Paulino de Nola. Ele é do ano de 355 até o ano 431. Foi cônsul e governador. Deixou tudo para seguir Jesus. Foi bispo, conduzindo o povo de Deus como um bom pastor. E ainda celebramos também hoje São João Fischer, 1469 a 1535. Este, um grande bispo também, apologista, também chamado bom pastor. Ele defendeu a indissolubilidade do matrimônio. Ou seja, não fez nada mais do que sua obrigação, né? Mas ele defendeu, porque está aqui na Sagrada Escritura. Jesus vai falar lá na frente sobre a indissolubilidade também do matrimônio. E, claro que cumprindo a palavra de Deus, ele se tornou esse homem notável pelo bem que fez. Vamos ouvir. Primeira leitura. Leitura do segundo livro das Crônicas. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. A ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus. Por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor. Ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedrada por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito e matou seu filho Zacarias. Ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Guardarei eternamente para ele a minha graça.
Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Se seus filhos porventura abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando violarem minhas justas prescrições e se não obedecerem os meus santos mandamentos, guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu, então, castigarei os seus crimes com vara, com açoites, flagelos, punirei as suas culpas, mas não hei de retirar-lhe minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, contado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua preocupação. Para cada dia basta seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, poderia dizer, né? A infidelidade humana é um dos maiores pecados contra Deus. Também contra o humano, né? Infidelidade, eu tenho para mim assim que, de fato, ele é um dos maiores pecados, porque é você ser infiel ao outro, você
trair o outro, atrair o outro para si, depois trair, mentir, não é? E assim enganar o outro na cara dura. Tudo bem. Vira e volta a gente se depara com uma situação assim, né? Lamentável. Que miséria que foi o outro para poder agir assim com você. Mas nós não temos que olhar para o outro, nós temos que olhar para nós. Quando eu faço isto. E por que hoje a gente está refletindo sobre a infidelidade humana como um grande mal contra Deus? Porque ainda ontem, na primeira leitura, nós registramos um fato bem bacana. E esse fato bem bacana era a eleição de Joás. Ele vai ocupar o lugar de reinado para estar à frente do povo de Israel. Povo amado, escolhido, eleito por Deus. Ele vinha da linhagem de Davi e era isso que dava o carimbo para ele, as boas-vindas para ele, o apoio das pessoas. O povo vibrou quando Joás entra no seu cargo, quando ele ocupa o seu trono. Mas a gente vai ver que ele vai trair esse povo, trair a si mesmo e trair o próprio Deus. Hoje nós temos esse relato na primeira leitura de Joás que abandona a lei de Deus, que quebra a aliança que Deus criou com ele, através do grande pecado da idolatria. O que é o pecado da idolatria? Pecado muito grave, é pôr outra coisa no lugar de Deus, um objeto, uma pessoa, enfim. E Joás não consegue suportar a resistência da tentação de outros reis à sua volta, e ele cede. E quando ele cede, ele trai o povo. E quando ele trai o povo, ele põe esse povo também em risco, porque ele levou esse povo a um lugar que não é de Deus. Então vai pagar por seu pecado e pelo pecado do outro também. No Evangelho, quando Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, ele está nos aludindo a refletir sobre a nossa vida, e aí ele diz em contrapartida, buscai primeiro o reino de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, buscai primeiro o reino de Deus. Ele já dá a palavra do dado, do que é, mas também dá a palavra de como superar. E é verdade. Quantas vezes nós vemos pessoas passando apuro porque vai levando as coisas na banha-maria, daqui um pouquinho tem que fazer uma escolha para um lado. E nós não temos lado. O nosso lado é o lado de Deus, então não temos que fazer escolha. Já está feita. Por isso é importante que desde o começo a gente assuma esse relacionamento para com Deus. Quer ver uma coisa? Hoje é muito comum que alguém numa rodinha de amigo assim comece a malhar o outro, comece a falar mal do padre, comece a falar mal do coordenador da comunidade. E às vezes a gente ali começa a falar mal da própria igreja, e às vezes a gente ali fica com vergonha de combater, mas o nosso coração fica doído porque a gente não se posicionou. É preciso se posicionar. Nós não temos que agradar o outro. Nós temos que aprender com o outro e o outro aprender com a gente mais sobre todas as coisas. E quanto mais diante da palavra de Deus, do Santo Evangelho. Então aqui está um alerta para nós muito grande sobre a idolatria. Todas as vezes que nós cometemos esse silêncio de não defender o Senhor, nós estamos negando. E nós estamos permitindo colocar em seu lugar outra coisa, objeto ou pessoa. Então isso também é um pecado muito grande. Lembremos que nós não podemos servir a dois senhores. Nós vamos agradar um e desagradar o outro. Então, se nós já sabemos o lado certo, por que não se posicionar? Ainda que com educação, com respeito, mas se posicionar. É assim que a gente vai fazendo o mundo ficar melhor. Quando eu tenho posição, quando eu consigo rebater o mal através da prática do bem. Deus abençoe você. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.